Salve Maria Imaculada! Que alegria, meu irmão, que alegria, minha irmã, de estar aqui novamente com você, que veio aqui hoje porque o Espírito Santo te trouxe para receber de Deus um pouco mais dessa sabedoria maravilhosa da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, através do Evangelho segundo São Mateus. Estamos lendo um capítulo por dia durante 28 dias. Hoje já estamos no capítulo 19 para a honra e glória do Senhor Jesus. E antes de passarmos à reflexão, quero reforçar com você a questão particular que eu vivo hoje, uma questão de muita alegria, que é a espera do nascimento do meu filho caçula, o Isaac, que está para chegar a qualquer momento. Hoje, graças a Deus, a minha esposa já começou de alguma forma ali o trabalho de parto. Ele demora um pouco, quem é pai, quem é mãe sabe disso. Então não sei quando é que ele vai nascer. Conto com as suas orações pela minha esposa, por mim, claro, e principalmente pelo Isaac. E chamo também a atenção que, se Deus quiser, trarei aqui os outros vídeos que estão faltando para completarmos a leitura do Evangelho segundo São Mateus. Mas se amanhã, por exemplo, faltar o próximo vídeo, é porque eu estou na maternidade. Assim que eu voltar, com grande alegria, eu posto para vocês aqui os capítulos que restam. Mas vamos lá então para o capítulo 19, a partir do versículo 1. Pegue aí na sua casa para nós lermos juntos. Diz assim: após esses discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para a Judéia, além do Jordão. Uma grande multidão o seguiu e ele curou os seus doentes. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova: é permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhes Jesus: não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne? Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe eles: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. Mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Palavra de Jesus, não são minhas. Seus discípulos disseram-lhe: se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Respondeu ele: nem todos são capazes de compreender o sentido dessa palavra, mas somente aqueles a quem foi dado. Porque há eunucos que o são desde o ventre de suas mães, há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens, e há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor do reino de Deus. Quem puder compreender, compreenda. Foram-lhe então apresentadas algumas criancinhas, para que pusesse as mãos sobre elas e orasse por elas. Os discípulos, porém, as afastavam. Disse-lhes Jesus: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham com elas. E depois de impor-lhes as mãos, continuou o seu caminho. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: por que me perguntas a respeito do que deves fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tenho observado tudo isso desde a minha infância. Que me falta ainda? Respondeu Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Jesus disse então aos seus discípulos: em verdade vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus.
Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A essas palavras, seus discípulos pasmos perguntaram: quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e disse: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pedro, então, tomando a palavra, disse-lhe: eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá então para nós? Respondeu Jesus: em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós que me haveis seguido, estareis sentados em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que por minha causa deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras ou casa, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o centro da nossa reflexão neste dia, o alerta que Deus, mais uma vez, misericordiosamente tem para cada um de nós, é a respeito do apego. Do apego às coisas deste mundo que passa, que nos afastam, que nos impedem de alcançar os bens que não passam, os tesouros do céu. O apego ao ter e o apego ao prazer. Nós vemos aqui o ter na figura deste jovem rico e do prazer, das alegrias, do ser feliz nessa questão do matrimônio, que as pessoas, muitas pessoas, infelizmente, colocam como prioridade na vida e colocam no lugar de Deus. E para você entender, meu irmão, para você entender, meu irmão, o que é que Deus tem para nós nesse dia, você precisa primeiro refletir sobre a finitude desta vida. Esta vida vai ter fim, esta vida vai acabar. Você já pensou sobre isso? Você reflete sobre a morte? Ou você acha que você vai ficar aqui para sempre, vai ficar para semente, como diz o ditado? Não vai. Ninguém vai. Nós todos vamos morrer e esse dia pode ser hoje. Ou você pode me garantir que eu não vou morrer hoje? Estava conversando com a minha esposa ontem no café da manhã, dizendo para ela, né? Ô, meu benzinho, nessa situação que eu estou, eu posso morrer a qualquer hora. Ah, o que você tem? Você está doente? Você descobriu alguma coisa? Não, eu estou vivo. E para morrer basta estar vivo. Então, nessa circunstância que eu estou, eu posso morrer a qualquer hora. E você pode morrer a qualquer hora. Nós temos que ter essa consciência que parece óbvia, mas que as pessoas não compreendem de fato. Porque se compreendessem, não colocariam em primeiro lugar a vida matrimonial, ou melhor, a vida de adultério. Não são palavras minhas. Eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso. O que é matrimônio falso? Aqueles casos que a igreja investiga e de fato faltou aquele elemento fundamental para o matrimônio acontecer. Por isso que existe a nulidade matrimonial. Olha aqui falando da nulidade matrimonial, casamento falso. Mas além deste caso de matrimônio falso, quem abandona sua mulher e desposa outra comete adultério, versículo 9. Não é segunda união. Ah, eu estou em segunda união. É adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada comete também adultério. Ah, Flávio, onde já se viu? Meu Deus do céu, mas você não sabe. A minha esposa me traiu, foi pega em adultério flagrante, e aí agora como é que eu faço? Ou então meu marido me batia, me violentava, às vezes emocionalmente, fisicamente, e eu não aguentava mais, eu tenho que continuar assim? Não, claro que não. O próprio Código de Direito Canônico, ou seja, o Código de Direito da Igreja Católica Apostólica Romana, estabelece que se você vive um matrimônio e depois de todas as tentativas, de todo o seu esforço, mas é todo mesmo, fez tudo ao seu alcance e em casos que aquela relação pode trazer perigo, inclusive para você, para os seus filhos, você pode deixar de coabitar com a pessoa.
O que é que significa isso? Dá este exemplo, né? O marido bate na mulher. A mulher tem que viver apanhando? Não. Tentou, mas chegou uma situação que não é mais possível. Você é livre e tem o apoio da igreja para pegar os seus filhos e ir morar sozinha. Mas não é livre para ter um outro relacionamento. E a mesma coisa o homem. Ah, meu Deus do céu, não é nessa circunstância aí, como eu citei. Minha esposa me traiu, me disse que vai trair mesmo, foi até embora. Aqui mesmo eu conheço quantas pessoas, né? Infelizmente. Mães que estão aí com a cabeça, sabe lá Deus onde, que abandonam os próprios filhos e fogem com outros homens. E aí o marido e pai vai fazer o que da vida? Não tem o que fazer. Mas você não é livre para ter outro relacionamento. Por isso que São Pedro sabiamente diz, versículo 10, se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. E o que é que Jesus responde? Nem todos são feitos para o matrimônio. Nem todos são feitos para o matrimônio. É isso que Jesus fala aqui nos eunucos. Aqueles que nascem eunucos, outros que se fazem eunucos pelo reino, como é o caso dos celibatários. Nem todos são chamados ao matrimônio. Quando você se casa, você está colocando a sua vida na mão da outra pessoa. É de uma responsabilidade tremenda. Você tem que confiar muito na outra pessoa para colocar a sua vida nas mãos dela. É isso que acontece no matrimônio. Porque se você se casar e der errado, não tem como descasar. A única coisa que desfaz o vínculo do matrimônio é a morte. Ponto final. É até que a morte separe. Por isso que diz aqui no versículo 6, não separe o homem o que Deus uniu. Ponto final. Mas muitas pessoas, infelizmente, pelo apego, eu não posso ser, vou ter que ficar o resto da vida, não posso ser feliz, nasci para ser infeliz. Meu irmão, minha irmã, você nasceu para ir para o céu. Você nasceu para ir para o céu. Se alguém diz para você que você nasceu para ser feliz, essa é uma fala totalmente vinda de Satanás. Não caia nessa. Se for possível, como consequência secundária, através dessa vidinha que passa, desse chiqueiro que a gente vive aqui, ó, dessas coisas ridículas que muitos acham que é o tudo, se for possível, como consequência secundária, ser feliz, ótimo, glória a Deus. Parabéns, viva! Se não for, não tem problema. Nós não viemos neste mundo, olha desse vale de lágrimas. Nós rezamos a Salve Rainha. É um vale de lágrimas. Nós não viemos aqui para ser feliz. O nosso objetivo é ir para o céu. Ponha isso na sua cabeça, essa vida vai acabar, você vai morrer. Então o que adianta você viver o pecado e depois ir para o inferno? Posso querer ser feliz? Claro. Posso querer sonhar ter um matrimônio agradável, prazeroso, uma família linda? Sim, com certeza, tem que lutar por isso, lute por isso. Posso buscar, busque isso. Mas não é isso que é a prioridade da sua vida. Você está entendendo o que é apego? A mesma coisa em relação ao rico, para você entender. Quer dizer que eu não posso ser rico? Pode. Quer dizer que todos os ricos, financeiramente falando, vão para o inferno? Claro que não. Óbvio que não. Quantos santos, grandes santos canonizados, reis, rainhas, canonizados. Nós temos na Igreja Católica, graças a Deus, pessoas endinheiradas, abastadas, ricas, mas santas. Porque apesar de tudo aquilo que tinham, não tiveram apego. A palavra é o apego. Por isso que esse rico do Evangelho está distante de Deus. Ah, eu sou bom, eu cumpro os mandamentos. Ai, etc e tal, não matarás, honra teu pai, eu faço tudo. Eu quero ser perfeito. Tá percebendo aí, de certa forma, até a soberba, não é?
Então vai, vende tudo que tem e dá para os pobres. E Jesus deu essa ordem para ele por quê? Porque conhecia o coração daquele homem. Sabia muito bem que para ele os bens materiais eram um empecilho para que ele alcançasse de fato o amor, a confiança com Deus. Os bens materiais para aquele homem específico eram um empecilho para que ele colocasse Deus em primeiro lugar. Deixa eu te dar o meu exemplo, eu, Flávio. São Paulo nos fala, preste atenção, lá em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece, já ouviu falar, já? Esse versículo tão famoso. Antes, um pouquinho, ele diz, aprendi a viver na riqueza, na fartura, e aprendi a viver na penúria. E muitas pessoas acham que viver na penúria, na escassez, na falta de bens, é mais difícil que viver na fartura, e nem sempre. Muitas vezes viver na fartura é mais difícil que viver na penúria. E eu dou o meu exemplo pessoal. Porque eu nasci numa família grande, graças a Deus. Meus pais nunca deixaram faltar coisa alguma para nós. Nunca deixaram. Mas uma infância muito difícil. Uma adolescência muito difícil. Tive que trabalhar desde a minha primeira idade. Se eu quisesse comprar uma bala, eu tinha que trabalhar, juntar o meu dinheiro e comprar, porque meu pai e minha mãe não me davam. Não tinha dinheiro para nada. Ai, que sofrimento. Eu vi, às vezes, até meus colegas, meus amigos, passeando, vai num show, vai numa festa, compra uma calça nova. Eu não tenho condições. Ah, o outro filhinho de papai, eu não tenho nada. E foi assim toda a minha infância, adolescência, juventude, mas com o coração voltado para Deus. Quando eu passei num concurso, quando eu montei a minha empresa, quando eu comecei a prosperar, quando eu comecei a ganhar dinheiro e a coisa foi só crescendo. Nossa, eu sou poderoso, eu tenho recursos, agora eu posso comprar o que eu quiser. Onde eu vou, eu não quero saber quanto custa, eu quero, eu compro, eu posso, eu faço, eu aconteço. Eu estava indo de passos largos para o inferno. Já contei isso aqui em outros vídeos. O meu Deus era o dinheiro, que eu queria sempre mais, eu quero ganhar mais, eu quero ganhar mais. Meu Deus do céu, até que pela misericórdia divina, muito obrigado, Senhor. Tudo que eu tinha foi tirado de mim, graças a Deus. Passei um tempo, já contei isso em vídeos anteriores, 2015, princípio de 2016, numa escassez de tudo, até mesmo intelectual. Não era capaz de fazer coisa alguma, não era capaz de amarrar os meus sapatos. Tive assim um apagão de tudo, fali, quebrei, perdi a capacidade de negociar, de resolver as coisas que eu sempre tive e tenho, graças a Deus, para que eu fosse colocado no chão, para que eu aprendesse a colocar minha confiança de fato em Deus, para que eu aprendesse a colocar Deus em primeiro lugar na minha vida e não tivesse apego e não fosse para o inferno no final dessa vida que passa. Dessa vida que passa. Então, meu irmão, minha irmã, o que Deus tem para nós neste dia é este alerta amoroso. Você pode ter sonhos, sim, mas não é isso que é a sua vida. Você pode querer ter bens, sim, mas não é isso que é o principal. Quantas pessoas, conversa aí, na sua família, às vezes até, eu escuto sempre isso. Ah, se o meu marido me deixar, minha vida acabou. Ah, se a minha esposa me deixar, minha vida acabou. Então quer dizer que o seu Deus é o seu marido, é a sua esposa? Ah, se eu for demitido da empresa, minha vida acabou. Se eu perder a minha moto, encosta no meu carro, você vê. Dá uma arranhadinha no meu carro que eu brigo com você. Tem pai que faz isso com o filho. O filho vai lá sem querer, esbarra no carro, arranha o carro, o pai quer matar o filho. Isso é agradável a Deus? Isso é apego. Isso está te levando para o inferno. Então, meu irmão, minha irmã, repito, nós podemos ter sonhos, podemos querer uma vida melhor para nós e para nossa família, mas não é isso que é o principal. Nós vamos morrer, essa vida vai passar e nós temos que buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
Todo o resto é acréscimo. E aí, para já encerrar esse vídeo, eu pergunto para você, essa pergunta que você tem que responder no seu coração hoje. O que é que você está disposto a fazer para ir para o céu? Antes, deixa eu perguntar para você, você quer ir para o céu? Porque eu acho que se você está aqui, você quer ir para o céu, né? Mas você quer de fato ir para o céu? Você quer mesmo ir para o céu? Ou você quer, vamos ver, né? Der certo, deu. Quem sabe eu vou para o céu. Não é assim. Nós só temos uma chance, nós só temos uma vida. Depois é a eternidade. Depois que você morrer, você vai passar a eternidade colhendo os frutos daquilo que você fez nessa vida. Então, você quer ir para o céu. Eu quero ir para o céu, mas eu quero mesmo ir para o céu. E o que é que você está disposto a fazer para ir para o céu? O que é que você está disposto a abandonar para ir para o céu? O que é que você está disposto a abrir as mãos, a deixar ir para você ir para o céu? Eu falo para Deus do fundo do meu coração e mais uma vez faço esse compromisso, inclusive gravado aqui, que sirva de testemunho. Senhor Jesus, eu quero ir para o céu, eu preciso ir para o céu. O que o Senhor souber, na sua infinita sabedoria, que me ama, inclusive, que conhece todas as coisas e me ama, o que for necessário, o Senhor colocar na minha vida, tirar da minha vida, fazer comigo, fazer com a minha família, fazer por qualquer coisa, para eu poder ir para o céu, faça. Para nós irmos para o céu, eu e minha família, nós vamos para o céu. Nós precisamos que faça. Faça. Já falei isso quantas vezes. Quero ir para o céu pelo caminho do amor. Peço a Deus essa sabedoria de ter uma vida longe do pecado, uma vida de conversão, uma vida de caridade, uma vida de amor, uma vida de oração, uma vida de penitência. Eu quero ter essa vida, mas se pela minha cabeça dura, pela dureza do coração, se eu me perder, se eu me afastar, não deixe eu morrer assim, Senhor. Já falei, se a única forma de eu ir para o céu for morrer queimado, eu quero morrer queimado. Se a única forma de eu ir para o céu for ter um câncer, eu quero ter pelo corpo inteiro. Eu preciso ir para o céu. Tudo isso aqui é lixo. Isso aqui é lixo. Posso querer ter uma vida boa? Sim. Posso buscar uma vida boa? Sim. Para mim e para minha família. Posso querer ter um bom carro? Sim. Uma boa casa? Sim. Um bom casamento? Sim. Mas não é isso que é a minha vida. A minha vida, a sua vida, é lá no céu, porque isso aqui em breve, vai passar, você já vai ter morrido, as pessoas vão seguir a vida, nem vão lembrar de você. E agora me conte aqui nos comentários, por favor, de tudo isso que eu disse, toda essa reflexão maravilhosa que Deus nos deu. Você é uma pessoa que precisa se desapegar de algumas coisas, sim ou não? Ou mais, você tem essa coragem de abrir as mãos? Toma, Senhor, tudo é seu. Está aqui, faz, se o Senhor quiser. Você tem essa coragem de dar esse sim para Deus, para você ir para o céu? Pode tirar, Senhor, se o Senhor quiser. Pode colocar, pode tirar. Eu quero ir para o céu, isso aqui para mim vai passar. Você tem essa coragem? Sim ou não? Escreve aqui nos comentários. Você quer ir para o céu de verdade? Escreve aqui nos comentários. E, por favor, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe este vídeo para que muitas pessoas recebam essa mensagem importantíssima. E se você ainda não assistiu aos primeiros vídeos, o link da playlist está aqui no texto do vídeo e também aqui em cima em algum momento vai aparecer para você o ícone da playlist para você clicar e assistir aos vídeos anteriores. E mais uma vez peço a você também a oração pela minha esposa, pelo meu filho Isaac, que vai nascer a qualquer momento, por mim, pelos meus outros filhos, e quem sabe, nos vemos amanhã. Se eu não aparecer aqui amanhã, é porque eu estou na maternidade, contando com as suas orações, e assim que eu voltar, eu posto o próximo vídeo, o próximo capítulo, se Deus quiser. Muito obrigado, beijão e até a próxima. Fique com Deus.